Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje. Aleluia! Louvai ao Senhor. Esta é a 13ª lição do trimestre, portanto, a última que estamos estudando sobre o livro dos Salmos. E o texto para leitura em estudo, Salmos 149 e 150. E os tópicos que vamos abordar são eles: aspectos gerais, importância da música e culto pentecostal. E os objetivos do comentário são os seguintes: primeiro, identificar autor, título, data, classificação e os espaços de adoração de acordo com o Salmo 150. Segundo, compreender a música como um instrumento de evangelização, adoração e aprendizagem sobre Deus. E terceiro, reconhecer que a igreja nasceu no meio do fogo, do louvor e da adoração. E eu sugiro que você faça a leitura dos Salmos 146 ao 150, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, e para você que ainda não o fez e está me assistindo agora ou já de outras vezes, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para que seja informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, os Salmos 146 a 150, eles formam uma elaborada e completa doxologia. Eles são coros, são cânticos, hinos apoteóticos de louvor a Deus, e todos começam e terminam com a palavra aleluia. Aqui, o elemento de petição e de necessidade pessoal, elas desaparecem inteiramente. Nenhuma petição, nenhuma necessidade, Senhor, faz isso ou faz aquilo. É só louvor e adoração. Cada frase do Salmo vem subitamente com uma explosão de louvor grandioso vindo das hostes dos céus e de toda a terra. O Salmo 150 é o clímax. Vejamos que dos Salmos 146 ao 150, todos eles começam com a palavra aleluia e terminam com a palavra aleluia. De repente, dependendo da sua versão, pode ser que seja louvado seja Deus, mas vai terminar com a mesma palavra. O doce salmista de Israel, homem hábil nos louvores, ele nos deixa agora entre os aleluias, os louvores e adoração a Deus. E é importante que o profeta e poeta, ele está cheio de inspiração e de entusiasmo. Tudo é louvor até o término do livro. Durante todos esses 6 capítulos, ele vai fazer uma menção daquilo que está registrado lá no livro do Apocalipse. A gente faz uma comparação. O que o salmista queria mostrar é o que está registrado em Apocalipse capítulo 5, verso 13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É nesse intuito, é nesse objetivo que o salmista está concluindo os salmos, dizendo: louvai, adorai, glória a Deus, aleluia, louvai ao Senhor. Que tenhamos um coração cheio de gratidão, jubilosa, para que possamos correr, saltar e glorificar a Deus, assim como estes salmos o fazem. Que cada um de nós possamos nos inspirar e dedicar mais tempo da nossa vida para louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Primeiro tópico, aspectos gerais. Salmo 150, verso 1 e verso 2. Primeiro subtópico, autor, título e data. Como nós já percebemos no Salmo 150, não está aquele título em itálico dizendo quem é o autor. Contudo, o poema apresenta uma grande afinidade com o texto de Crônicas, onde lemos que Davi, ele convoca o chefe dos músicos, dos levitas, para que se apresentem com os seus instrumentos e se faça um grande louvor, que a sua voz, que o som desses instrumentos sejam ouvidos no louvor e na adoração a Deus, que está registrado em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16. É claro que só de olhar o que Davi está pedindo ali,
para que os músicos trouxessem para adorar a Deus, não é o suficiente para provarmos com 100% de acerto de que é Davi mesmo. Até mesmo nas comparações dos instrumentos, alguns instrumentos são idênticos. Até a ordem dos instrumentos são idênticas. Isso traz então um respaldo para todos nós, que na verdade o Salmo 150 é de autoria do rei Davi. Existem alguns escritores que chegam a afirmar, por exemplo, Charles Spurgeon, ele afirma categoricamente que com todas as palavras, com toda a composição e com toda a aparência de que o Salmo 150 é um salmo davídico. Segundo subtópico, classificação e importância. O Salmo 150 é um cântico de aleluia, diz o escritor. Ele contém o mesmo número de versículos do Salmo 1. O escritor fala da forma como também foi distribuído ou foi organizado na própria Bíblia. A verdade é que, à luz do nosso comentário, o Salmo de número 1, ele é uma introdução ao saltério. É como uma preparação, ele está preparando o adorador para louvar a divindade ao longo de todo o saltério. E o Salmo 150, ele faz uma conclusão. Por exemplo, no Salmo 1, ele convoca dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É como que ele está colocando a pedra fundamental aqui no saltério. É como que ele está colocando as bases. Em cima dessa base aqui, desse homem feliz, que não vive segundo o conselho dos ímpios, mas ele tem prazer em louvar ao Senhor, ele vai caminhar toda a sua trajetória com 148 salmos, convocando a louvar, a adorar a Deus, a exaltar a Deus. E no Salmo 150, ele faz o fechamento. Ele faz a coroação de todo o saltério, de todo o livro dos salmos. Assim, enquanto nós observamos à luz do comentário, o verso de número 6, ele faz uma conclusão, um fechamento. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Embora o salmo não pareça descritivo, é provável que o seu autor tenha em mente a imagem de um culto no santuário, pois o Salmo 150 é muito parecido com o que está escrito lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16, onde Davi convocava os instrumentistas, o chefe da banda de música, o chefe dos levitas, para convocar todos os levitas e vir com seus instrumentos e adorar e exaltar o nome do Senhor. Então, provavelmente, o Salmo 150 está nos convocando também para que juntos possamos ir à casa do Senhor e com nossas habilidades louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Terceiro subtópico, os espaços de adoração. Salmo 150, verso 1 e verso 2. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento. É interessante observar que este salmo ele responde 4 perguntas para nós acerca de como e onde louvar e adorar a Yahvé. A primeira pergunta é onde Yahvé deveria ser louvado, que está no verso de número 1, no templo e em todo o firmamento. A segunda pergunta, por que Yahvé deveria ser louvado? A resposta está no verso 2, pelos seus atos de excelência, pelos seus atos poderosos. A terceira pergunta, como Yahvé deveria ser louvado? A resposta está no verso 3 ao verso 5, quando ele fala que com o som de trombeta, com o saltério, com harpas, com adufe, com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos altissonantes e, enfim, todos convocados a louvar o nome do Senhor com todos os instrumentos. E a quarta pergunta ele faz, quem deveria louvar a Yahvé? E a resposta está no verso 6. Tudo quanto tem fôlego de vida deve louvar a Yahvé. Nós observamos, à luz do comentário, que quando ele diz, louve a Deus no seu santuário e firmamento, são expressões ao adorador como espaço onde deve ressoar o nosso louvor, seja no templo ou aonde quer que estejamos. E o escritor diz o seguinte, desde o princípio da revelação
A Bíblia nos apresenta a ideia de um culto organizado. Como assim, pastor? Se você perceber, antes mesmo da lei que Moisés escreve, estabelecendo lá o santuário para adorar a Deus, já existia um sacerdote lá em Midian, quando Moisés sai do Egito e vai para a casa dele, sacerdote de Midian, seu sogro. Lá significa dizer que já existia uma forma de um culto organizado. Antes mesmo da lei, antes de Isaac nascer, o filho da promessa de Abraão, nós encontramos ele também chegando com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele também se curvando, devolvendo o seu dízimo a esse sacerdote, porque na verdade existia um homem que organizava um culto ao Deus poderoso. Depois, mais tarde, nós vamos ver lá no Êxodo, no capítulo 3, aliás, no capítulo 26, verso de número 30, quando aí o templo agora, o tabernáculo é organizado, aí toda aquela liturgia do culto, todos os rituais, todos os cerimoniais, para mostrar que o culto, a adoração a Deus precisava ser organizado. Mesmo quando o povo de Israel sai cativo e eles estão lá no cativeiro, e agora, pastor, no cativeiro não pode ter culto, somos cativos, não temos voz, não temos vez, não temos direito, nós temos que fazer somente aquilo que eles nos mandam, mas lá eles organizaram as sinagogas. Não tinha o sacerdote, não tinha todos os rituais, toda aquela ordem do culto, mas tinha o lugar onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus, e os escribas estavam lá para ensinar, para que o povo não esquecesse a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que nós vamos chegar no Novo Testamento, Jesus faz menção disso, dizendo que a casa do Senhor, o templo, é chamado casa de oração para todos os povos. Mateus capítulo 21, verso 13, ele diz, olha, a esse templo é casa de oração, é lugar de adoração ao Senhor nosso Deus. Portanto, meus irmãos, à luz do comentário, nós não devemos calar o louvor a Deus em seu santuário. E se não temos espaço no lar, o Senhor edificou uma casa onde temos liberdade para adorar a Deus. Esta casa é lá o templo do Senhor ou o firmamento. Ah, pastor, na minha casa não dá para adorar a Deus. Não há espaço para que eu ofereça o meu culto a Deus, o meu louvor a Deus. Ah, tem um firmamento todinho aí convocando você. Mas tem o templo onde você pode ir todos os dias para adorar ao Senhor nosso Deus. Mas o louvor a Deus não deve ficar restrito a quatro paredes. Os céus proclamam a glória divina, Salmo 19. Sendo o firmamento o grande teto do mundo. Todos os seres vivos são convocados a esta adoração, está no verso de número 6. Não podemos perder o deslumbramento de adorar o Senhor sob o firmamento. Como assim, pastor? Porque diariamente, escute uma coisa, ilumina e aquece esse magnífico quadro. O sol, ao raiar, ao nascer, ele vem fazendo uma convocação com toda a sua glória, com toda a sua beleza, com toda aquela sua majestade impoluto para brilhar durante todo o dia. É como ele está dizendo, venham comigo, vamos adorar o soberano Senhor, o Criador de todas as coisas. Eu sou obra-prima de suas mãos, venham comigo, adore a Deus. E quando a noite chega, pastor? Ah, quando a noite chega, lá se vem a lua também impoluta e as estrelas também clamando, venham comigo, vamos juntos, vamos celebrar ao Senhor. Ou seja, irmãos, não existe dificuldade para a gente dizer assim, ah, mas eu não tenho espaço para louvar a Deus, não tem essa. Ou tem a sua casa, ou tem o templo, ou tem o firmamento aonde podemos louvar o Senhor. Poderosos feitos coletivos e individuais, enche-nos de motivo para participar desta celebração diária e ininterrupta. O firmamento está aí. Se lá em casa não dá, eu tenho o templo. Se o templo está longe, eu tenho o firmamento ao meu alcance a qualquer momento para olhar para o sol, para a lua e para as estrelas, dizendo, vamos juntos, vamos adorar o nosso Senhor Jesus. Segundo tópico, importância da música, Salmo 150, verso 3 ao verso 6. Primeiro subtópico, evangelho musical, Salmo 150, verso 3. O escritor convoca para louvar ao Senhor ao som da trombeta,
louvai-o com saltério e com harpa. O escritor mostra para nós que nós temos observado que muito de nossa aprendizagem sobre Deus provém da música. Ele faz uma comparação que 10 anos ouvindo sermãos, é possível que a gente não tenha memorizado 10 deles. Mas ele diz que a nossa fabulosa memória auditiva tem gravado dezenas, talvez centenas de inspiradores hinos que, executados imediatamente, resgatam valores preciosos do Evangelho, servindo de instrumento, inclusive, para a recordação de algumas falas na igreja. Queridos, é interessante observar que o escritor mostra que melodias carregam adoração, melodias carregam oração e melodias carregam doutrinas. Então é importante nós valorizarmos o louvor na igreja. Ah, pastor, então nós vamos louvar mais e pregar menos. Não é isso que o escritor está mostrando. Ele está mostrando que o louvor tem capacidade de nos levar a essas reflexões da mensagem doutrinária, da mensagem da oração e da mensagem da adoração. Por isso, ele diz que os pastores devam se preocupar com a programação dos hinos que são cantados na sua igreja. Fazer uma programação. Por quê, pastor? Porque dependendo do tema que você está elaborando para aquele culto, para aquela campanha, os hinos devam ser baseados para aquilo ali, para ajudá-lo, porque o hino vai fortalecer aquilo que está sendo pregado, vai trazer a memória das pessoas, vai até lembrar do que foi pregado. Muitas vezes a gente pode estar num culto com um determinado tema, por exemplo, missões, e os hinos que são cantados não tem nada a ver com missões. Estamos num culto falando de família, os hinos que são cantados não tem nada a ver com família. É nesse sentido que eu estou lhe mostrando. Os hinos devam ser pensados sobre aquilo que nós estamos trabalhando naquele culto na igreja. Agora escute uma coisa, letras mal produzidas produzem ou podem constituir perigos doutrinários difíceis de desfazer-se. Letras mal produzidas. Aí o cuidado, meus irmãos, porque existem letras fantásticas, letras que são verdadeiras mensagens doutrinárias, verdadeiros convites à oração, verdadeiros convites à adoração a Deus, mas tem letra que só convida-nos à adoração a nós mesmos. Aí essas letras são prejudiciais. Por isso, o pastor, o líder do louvor, precisa ter essa conscientização. O que essa letra está chamando? Para que ela está nos chamando? As músicas causam efeitos emotivos sobre muitas pessoas, diz o escritor, e são armazenadas na mente com muito mais facilidade do que textos e discursos. Ah, então, pastor, esquece a pregação e vamos só cantar, fazer do culto só um culto de louvor. Escute uma coisa, não para aí ainda. Ele diz o seguinte: não é à toa que temos um serviço de música nos templos. O evangelho foi anunciado primeiramente em forma musical, Lucas 2,13. As boas novas de salvação não poderiam ter descido do céu sem um pouco de riqueza musical. Aí o escritor diz assim, de glória a Deus e aleluia. Aí escuta a conclusão, ele diz assim, enquanto permanecem como reprodução fiel dos ensinamentos de Jesus, hinos são excelentes instrumentos de evangelização. Escuta, irmãos, os hinos que nós precisamos cantar no nosso culto, eles precisam ter o mesmo perfil, letra que produzam evangelização, letra que produzam os ensinamentos de Jesus, letra que nos convoque à oração, letras que nos convoque a adorar a Deus e letras que nos convoque a viver uma vida santa diante de Deus. Se essas letras não trabalham esses objetivos, é bom mudar esse tipo de louvor. Por quê, pastor? Porque eles não vão trazer edificação para a igreja, exaltando o Senhor, vão exaltar as pessoas. Hinos que só exaltam as pessoas, eles trazem mais prejuízos do que benefícios para a vida da igreja. Então, ele diz o seguinte, hinos não envelhecem, constitui um imenso patrimônio espiritual para quem sabe guardar e tirar tesouros.
Ah, eu não quero cantar esse hino, pastor, porque esse hino já está arcaico. Nós temos o nosso cantor, nós somos assembleianos e temos o nosso cantor. E às vezes a gente chega num culto assembleiano e você não ouve um louvor do nosso hinário oficial. E que lindas letras, que homens e mulheres que oraram, que jejuaram para que o Senhor lhe desse aquela letra. E ainda hoje são letras. É só você pensar comigo aí. Pensa em alguns deles aí. Pensa lá o hino de número 15. Pensa o hino de número 300. Pensa o hino de número 20 da nossa harpa. O hino de número 400. Ou seja, qualquer um deles. Você vai ver que tem letras. Antigo sim, pastor. Mas que letras maravilhosas para nós. E às vezes nós não queremos porque tem um hino que está no auge. Mas a letra dele, como é que é essa letra? E na forma que nós estamos encaixando na nossa programação do culto, eles estão ajudando na mensagem ou estão, quem sabe, destruindo? O escritor, Mateus capítulo 13, verso 52, ele diz que todo escriba instruído acerca do reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ah, escriba instruído, ele vai lá buscar nos seus arquivos também letras antigas, mas que mantém o perfil da palavra de Deus. Segundo subtópico, voz, instrumento e corpo. Salmo 150, verso 4 e verso 5. É interessante observar a luz do salmista, e o escritor diz para nós o seguinte: nós ficamos impactados com detalhes musical do Salmo 150. Por quê, pastor? Porque veja lá, ele diz que nos 6 versos nós temos trombeta, nós temos o saltério, nós temos a harpa, a dufe, danças, instrumentos de cordas, flautas, símbolo, instrumentos de sopro, a trombeta e as flautas, instrumento de cordas, saltério, a harpa sendo o primeiro uma espécie de líria, de percussão, de símbolo, e a dufe, enfim. Ele mostra para nós de que há uma gama, de que há um número, de que há muitas possibilidades de se louvar e adorar a Deus. Não há como dizer assim, não, mas eu não tenho como adorar a Deus. Se ele está mostrando aqui que ele se adora com instrumentos, adora com a harpa, adora com o saltério, pega o seu inário, começa a cantar, começa a exaltar a Deus. Queridos, quando nós observamos a luz do salmista, ele está mostrando que não há nenhum motivo para a gente ficar no templo sem adorar a Deus. O escritor diz que a trombeta era o antigo chofar feita de chifre e usada para convocação solene. Sabe o que é isso, irmãos? Era convocar, bradar em alta voz. Joel capítulo 2, verso de número 1, diz que essa trombeta, ela era tocada, e diz o seguinte: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. E tinha mais. Ele dizia: perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Era essa a mensagem do profeta Joel. Terceiro subtópico, quem respira? Salmo 150, verso 6. Lembra das perguntas que nós fizemos ainda há pouco no comentário? A quarta pergunta: quem pode louvar a Yahvé? Quem respira. Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O livro dos Salmos fecha com uma convocação a todo ser que respira. É interessante observar à luz desse comentário que impressionante o versículo que o salmista faz entre a música e a vida, na variedade de instrumentos arrolados no salmo e na coreografia, as danças, os instrumentos musicais, adorando e exaltando o nome do Senhor. O escritor diz que o Criador assoprou a vida dentro do nosso corpo, conforme está registrado no Gênesis 2, verso 7. Agora, essa mesma corrente de ar serve para exaltá-lo. Não temos como ficar inertes. Temos vida. Podemos louvar ao Senhor. Quem respira, louve ao Senhor. Irmãos, eu sei que existe uma preparação de todos aqueles que estão cantando, que estão levando a igreja a adorar.
O ministro de louvor, hoje nós chamamos muito de ministro do louvor, ministérios de louvor, o líder do louvor, independentemente, né, que seja, qual seja a sigla. Mas há uma responsabilidade de louvar e adorar a Deus, de olhar a letra, de ver qual é a letra, de cantar essa letra, mas que a congregação também cante junto, para que todos possam, porque às vezes a gente vê na igreja, está lá o levita ou o ministro do louvor cantando uma letra que ninguém conhece. E muitas vezes até bota o povo todo de pé, mas o povo fica olhando, mas sem nenhum resultado. Na verdade, eu e você somos desafiados a colocar para fora esse sopro de vida que o Senhor colocou em nós para adorar a Deus. Não temos como ficar inerte. E há uma responsabilidade de quem conduz o louvor e de quem está no templo. Todos juntos, adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Terceiro tópico. Culto pentecostal. Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. O escritor, no primeiro subtópico, ele diz, nosso culto. Efésios capítulo 5, verso 18. Como deva ser o nosso culto hoje? Ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O que ele quer dizer com isso? O apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo, diz o escritor, associa-se com o entoar de louvores ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 no cenáculo, diz o escritor que é provável que a manifestação do poder de Deus também em algum momento tenha sido expressada em cânticos, exaltando a Deus na língua daquelas pessoas que estavam ali à volta, de maneira que aqueles que chegaram próximo puderam ouvir como que eles são todos judeus e eles estão falando nas nossas línguas de origem, lá de onde nós somos. Existia agora ali o nascimento da igreja, por isso o escritor diz que no livro de Atos, capítulo 2, verso 11, e o escritor conclui dizendo assim, logo concluímos que a descida do Espírito Santo trouxe uma poderosa renovação na liturgia dos cultos. Agora, o louvor, a adoração, o culto cheio da presença de Deus, aquilo que o salmista propôs lá no início. Esse mesmo coração adorador encontramos em Paulo e Silas, décadas depois do dia de Pentecostes. Como assim, pastor? Atos capítulo 16, verso 25, eles estão acorrentados, eles estão presos, flagelados pelos chicotes, famintos certamente, já meia-noite, mas eles encontram força para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, e através do louvor as cadeias se foram, as portas dos cárceres se abriram por intermédio do louvor. O escritor diz assim, certamente à meia-noite eles poderão cantar, e eles tinham mais disposição para louvar ao Senhor que muitos de nós, no conforto de nossos modernos templos, muitas vezes. Há uma reflexão e um desafio para mim e para você. Como tem sido a sua vida de adoração? Quando você tem chegado no templo para adorar a Deus, como é que você tem se colocado? E para você que é ministro do louvor, ministro da adoração, que você tem o dever de, além de louvar e de adorar a Deus, levar também a congregação a adorar. Como é que nós estamos fazendo? Estamos cantando louvor simplesmente para mostrar que nós cantamos bem e que eu sei cantar. Mas a igreja está sendo edificada? A igreja está sendo acompanhada no louvor? Não interessa que eu cante bem. Não, meus irmãos, tanto aquele que conduz, quanto aquele que está no santuário, todos nós precisamos estar envolvidos com o mesmo fervor. Aquele que está no santuário, cantar com quem está ministrando, com quem está liderando, mas quem está liderando ter a responsabilidade de olhar esse louvor, de levar a igreja, fazer com que a igreja todas estejam juntos, adorando e celebrando ao Senhor nosso Deus. Segundo subtópico, louvor espontâneo. Aí está no Salmo 150, verso de número 1. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. E outras expressões bíblicas pertencem à nossa história e são bem-vindos em nossos cultos. Onde tem fogo, não há espaço para cultos frios. Sabe por que para muitos crentes, às vezes, dizem que o culto é frio? O culto foi muito frio.
Por quê, pastor? É porque esse crente não abre a boca para dar glória a Deus. O pregador pode estar se matando, se esforçando o máximo. Ele não tem um feedback, ele não tem um retorno de lá de ninguém, pelo menos dizendo glória a Deus, hosanas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas o pregador ele tem que se esforçar mesmo, é verdade. Ele tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Mas você, que está no santuário, que está adorando a Deus, qual é o seu papel? Você tem um papel. Você nasceu no meio do fogo, nasceu no meio da glória, no meio do glória a Deus, do aleluia. E nós que somos, o escritor fala do crente pentecostal, da Assembleia de Deus. Como eram os crentes no início dessa obra pentecostal, do louvor, do glória a Deus, do aleluia, hosana nas alturas, ora vem Senhor Jesus. Essas são expressões que nós precisamos trazer de volta nos nossos cultos, com muita ênfase, com muita alegria. E o salmista vai terminando esse salmo chamando a todos nós, a essa convocação. Olha, venham, adore, aleluia, louvai a Deus. E no término dizendo, glória a Deus, aleluia, louvai ao Senhor. Esta é uma convocação, queridos, para todos nós, pastores, ministros e todos que são ministrados, que possamos ter esse fervor no nosso coração. Nossos cultos sejam transformados em culto de verdadeiro Pentecostes, de verdadeiro louvor, de verdadeiros glória, de verdadeiros aleluia diante do Senhor. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, Assembleia de Deus. Salmo 150, verso 6. Que alegria poder cumprimentar você, querido irmão, querida irmã, com a paz do Senhor Jesus. Estamos terminando mais um trimestre. O escritor diz que todo ser que respira louve ao Senhor. A chegada dos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg no ano de 1910, eles iniciaram um grande movimento de Deus que logo sacudiu Belém do Pará. E daí esse movimento foi se estendendo por todo o Brasil e alcançando outros países. Hoje o evangelho, o movimento pentecostal, não só no Pará, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Agora escute uma coisa, queridos, eles não dominavam o idioma, mas podiam louvar ao Senhor com toda liberdade em suas próprias línguas. O sueco intercalando com o inglês, línguas espirituais, e as primeiras palavras em português. O evangelho simples e poderoso estava sendo vivido e pregado em meio aos louvores de glória a Deus e aleluia. Era esta a ênfase da sua mensagem? Agora escute uma coisa, vidas eram salvas e as igrejas cresciam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é esse mesmo entusiasmo, essa mesma vontade, esse mesmo desejo que eu gostaria de conclamar a você, para que possamos voltar a esse desejo, a essa vontade de transformar, de rever todos os nossos cultos. Você que passa por alguma dificuldade, seja lá onde for o seu campo missionário, nós podemos e cremos que o Deus que servimos é o mesmo Deus que pode trazer de volta aquilo que nós vimos no início dessa obra pentecostal. O Senhor abençoando cada vez mais o seu povo. Na conclusão, na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte: devemos louvar o Senhor nas nossas casas e templos. Os nossos corais, cantores, solos e orquestras precisam estar tomados pelo propósito da adoração. Uma vez tomados pelo propósito da adoração, então toda a igreja será levada também a adorar. Lembre, ministro do louvor, lembre todos nós que conduzimos o trabalho do Senhor. Nós precisamos estar tomados por essa vontade, por esse desejo de louvar e adorar ao Senhor e levar a igreja a adorar a Deus. Eu quero nesse momento agradecer, espero poder ter contribuído com você nesse comentário. Estamos chegando ao final. No próximo trimestre nós vamos estudar sobre segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero poder ter contribuído com todos vocês que nos acompanharam. Mas o meu agradecimento a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de podermos estar juntos,
Agradecer também ao meu pastor, pastor da minha igreja, aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, pastor Jonatas Câmara, que nos dá essa cobertura espiritual, e a todos os colegas pastores nesse estado e em todo esse Brasil. Agradecer ao pastor Samuel Câmara e agradecer também o nosso comentarista desse comentário desse trimestre, o pastor Rui Raiol, e toda a equipe editorial. Meu muito obrigado mais uma vez. E se Deus assim nos permitir, estaremos de volta, agradecendo a Deus, agradecendo a todos vocês, também o nosso agradecimento ao Akel Correia, que faz com que esse vídeo chegue até você toda semana. Nosso muito obrigado. E se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo como Sal da Terra e Luz do Mundo, e sempre avançando pela fé.